O apóstolo Paulo escreveu: Se Cristo não tivesse ressuscitado, nada teríamos para anunciar e vocês nada teriam para crer. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. Boa noite, irmãos e irmãs. Nos reunimos neste culto, realizado de forma virtual, para louvar e adorar ao Deus vivo e presente entre nós e sermos instruídos em Sua palavra, para que nossa fé, nosso amor e nossa esperança sejam renovados. Que Ele nos conceda verdadeira comunhão por obra do Espírito Santo. Cantando, oremos e invoquemos o Espírito Santo. Vem, ó tu, que fazes novos os sistemas de pensar, que as letras dá sentido e que amplias nosso olhar. Vem e toca nosso mundo, terra árida de dor, neste vale de ossos secos, sopra a vida e o amor. Vem, ó tu, que intercedes, em que gemes junto a nós, que ressoas nos lamentos e que aqueces nossa voz. Sê a chama que alimenta, encandece o coração. Vem e rompe de repente as amarras da omissão. La la ya la, la la ya, la la ya la, la la ya. Vem, ó tu, que és dom divino e convence-nos do mal. Trava as máquinas da morte e da força irracional. Vem, transforma os planos todos em projetos de viver. Vem, inunda nossa era de esperança e de saber. Vem, inunda nossa era de esperança e de saber. Adoração. Salmo 63, versículos de 1 a 8, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a Ti. Quando estou deitado, eu lembro de Ti, penso em Ti toda a noite, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura firme e eu me apego a Ti. Amém. Com o mesmo sentimento do salmista, nos motivamos para a realização deste culto. Somos comunidade do Senhor. Estamos sedentos e necessitados de comunhão com Ele e com os irmãos e irmãs. Ele conhece cada detalhe da nossa caminhada. Confiamos que Ele recebe nosso culto e nossa adoração, nos toma pela mão e fala conosco. Não como nós queremos, mas como precisamos.
A Ele ofereçamos nosso louvor, nossa adoração, nossas vidas. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Sabedores de nossas limitações, façamos do canto o reconhecimento de que na vida a gente tropeça, mas podemos nos dispor a trilhar novos caminhos, acolhidos na misericórdia do Pai. Eu creio, Senhor, na divina promessa
vezes eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em graça e misericórdia, nossos pecados são perdoados. O povo de Deus é um povo que canta. A Bíblia está repleta de convites ao louvor, aos cânticos, aos hinos. Louvai o nome do Senhor do nascimento do sol até o ocaso. Nos diversos momentos da vida, nas alegrias e nas aflições, nas ações de graças e nas dificuldades, o convite é: louvai ao Senhor. Ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, ampara os peregrinos, o órfão e a viúva. Condena e transtorna o caminho do opressor. O apelo bíblico ainda é mais desafiante. Cantai ao Senhor um novo cântico. Louvai-o ao som de trombetas, com saltério e com harpa, com violão e atabaques, com pandeiro e flauta, com símbolos sonoros e com dança e alegria. O cântico esteve presente nos momentos mais significativos da vida do povo de Deus, na libertação e no exílio, na instituição da Eucaristia, nas perseguições e no anúncio da boa nova do Evangelho. Cantai, cantai sempre com alegria, louvores ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Um pouco além do presente, alegre o futuro anuncia, a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. O pão de esperança se abre, prenúncio da flor que se faz, Promessa de tua presença, que a vida abundante nos traz. venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Saudade da terra sem males,
da paz e justiça irmanadas, num mundo sem ódio nem dores. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Saudade de um mundo sem guerras, anelos de paz e inocência, de corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem morte e violência. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Para nossa edificação nesta noite, em que celebramos o terceiro domingo do tempo pascal, quando os textos bíblicos indicados no calendário litúrgico trazem a experiência das aparições do Cristo após a sua ressurreição, nos é indicado o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, uma narrativa muito conhecida da aparição de Jesus a 2 discípulos no caminho de Emaús, a qual vamos ler para os irmãos e irmãs. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu.
Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Temos, queridos e queridas, que a narrativa trata-se de uma caminhada que se inicia com os discípulos tristes, desanimados, frustrados, praticamente fugidos de Jerusalém, onde haviam presenciado a prisão e crucificação de Jesus, fazendo cair por terra toda a esperança de dias melhores até então nele depositada. Haviam esbarrado no drama da cruz e não conseguiam digerir tamanho sofrimento e frustração. E é sobre isso que vinham conversando pelo caminho, expressando toda a sua desilusão, quando Jesus entra na conversa e com eles caminha. Porém, por alguma razão, os viajantes não o reconhecem. Podemos descobrir na experiência dos viajantes de Emaús o retrato das várias crises e desafios que cristãos e cristãs tiveram de enfrentar ao longo dos tempos em sua caminhada de fé, e para nós, hoje, os desafios que estamos a enfrentar frente à crise que estamos vivendo decorrente da pandemia causada pelo enfrentamento do coronavírus que aflige toda a humanidade. Enfrentamento de crises. É sempre bom lembrar, amados irmãos e irmãs, que como cristãos e cristãs não estamos isentos de desafios em nossa caminhada. Porém, diante de uma crise, de um desafio, mais do que se deixar dominar pela ansiedade em ver o desafio superado, é importante alimentarmos a segurança de saber que não estamos sós no processo de enfrentamento. Diante da crise, é confortante lembrar que toda a fé cristã está firmada no Emanuel, o Deus conosco. É uma fé depositada naquele que, à semelhança do que fez com os viajantes de Emaús, fica conosco quando se faz tarde e a noite ameaça chegar. A fé cristã é a doce esperança nas palavras do Cristo ressurreto: eis que estarei com vocês sempre. Sabemos que não é fácil, meus queridos, minhas queridas, mas é exatamente nos momentos de incerteza, nos momentos desafiadores, nos momentos quando o medo nos ameaça, que temos de evocar uma fé lúcida, uma fé responsável, capaz de inventar saídas para vencer a situação que nos aflige. Foi assim que fizeram tantas mulheres e tantos homens de fé que também passaram por aflições, conflitos e medos. Por isso, é sempre bom nos inspirarmos em quem já enfrentou também adversidades, alimentou esperanças e foi capaz de sobreviver às intempéries da vida. E foi essa a inspiração que Jesus, aquele peregrino disfarçado, trouxe àqueles caminhantes naquela manhã de ressurreição e vida, mas que para eles ainda se configurava numa manhã de morte e desilusão, uma vez que a crucificação de Jesus para eles tinha sido o ponto final para toda a esperança. As narrativas por Jesus apresentadas, a partir do resgate dos relatos das Escrituras, ao mesmo tempo que provocam um ardor nos corações,
parecem funcionar como bálsamo aquietante para eles, pois a uma ameaça de Jesus de deixá-los, brota o convite para que com eles fique, desejando prolongar esse sentimento bom que deles começava a tomar conta. Antes da manifestação de Jesus, o sentimento de desilusão no qual estavam mergulhados era tão forte que era impossível que houvesse alguém que não estivesse imerso nessa mesma dor. Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Foi o desabafo de um dos caminhantes. Não é assim que nos acontece ante o sofrimento, meus queridos? Nada mais nos é possível ser enxergado e sentido que não seja a própria dor. A imersão nela é tão forte que os olhos não alcançam nada mais que não seja ela própria. Emaús tem o seu lado dramático e sombrio e é um espelho no qual vemos refletidas muitas das angústias e incertezas vivenciadas por tantas pessoas nesse tempo também dramático de pandemia que está gerando situações de angústia, desânimo, cansaço e abatimento. Mas não é o aspecto negativo que a cena do Evangelho quer frisar e que eu quero também destacar nesta noite. O que quero ressaltar é que as sombras ajudam a realçar o lado luminoso vivido pelos dois companheiros naquela que se tornou a experiência marcante do encontro e da presença do Senhor ressuscitado. Quando ambos se achavam no fundo do poço, Jesus veio em busca deles e lhes ofereceu ajuda. Por entre as sombras do dia que findavam e o temor que pairava na alma, aquele viajante desconhecido passou a ser um raio de luz que fez despertar a esperança e abriu seus ânimos ao desejo da luz plena. Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando, foi a súplica feita. E ele aceitou. Aceitou a ponto de entrar na casa e com eles sentar-se à mesa. E exatamente no momento da ação de graças e do partir do pão, os discípulos reconheceram naquele caminhante desconhecido o próprio Jesus. A experiência de Emaús, queridos, é para nós um convite para aprofundarmos nosso relacionamento com Cristo, para que não nos frustremos e nos prostremos diante dos embates da vida. Com a revelação do Cristo ressuscitado no partir do pão, os discípulos se levantam e retornam para Jerusalém. Os conflitos em Jerusalém, que levaram o Senhor à cruz, continuavam lá. A noite já se estabelecera, porém resolveram ainda durante a noite caminhar os 10 quilômetros de volta a Jerusalém. Dispuseram-se a enfrentar a noite, pois se sentiram fortes para fazê-lo. A situação em Jerusalém era a mesma, mas os discípulos agora eram outros. No caminho de volta, tinham a certeza da presença do Cristo ressurreto com eles a caminhar. Não era mais preciso pedir, fica conosco, pois tinham a segurança da sua presença. Assim, como Jesus foi ao encontro dos discípulos de Emaús, dele se aproximou, ouviu suas dores, interessou-se pelos seus sentimentos, acalmou seus temores e devolveu-lhes o ânimo para o enfrentamento dos desafios, ele faz a mesma coisa conosco em nosso caminhar diário. Nosso Deus é um Deus que caminha com seu povo. É o Emanuel,
o Deus conosco. Onde estamos, aí Ele está. Quando nos damos conta de Sua presença, é porque já há tempo Ele está caminhando conosco. É assim, queridos e queridas, o Emmanuel, o Deus conosco, fica conosco. O Emmanuel, o Deus conosco, estará conosco para sempre. São as promessas recebidas que alimentam a nossa fé cristã. Uma fé que nesse momento precisa ser a fé da lucidez que nos faz ajuntar-nos a tantos outros homens e mulheres de fé que estão dispostos em solidariedade, em amor, em partilha, vencer, superar este momento de pandemia. Que nós, de forma responsável, estejamos dando o nosso testemunho, estejamos dando o nosso amor e responsavelmente, também, enquanto cidadãos e cidadãs, estejamos cobrando das autoridades, da sociedade, uma forma também responsável de agir para que possamos juntos preservar vidas e dar condições para que tantos possam superar esta pandemia. Que Deus seja o nosso sustento, que Deus seja a fonte da sabedoria a nos conduzir a todo instante. Esteja Deus conosco. Amém. Hoje, Jesus está presente no meio de nós, como quando percorria as estradas da Galileia, ouvindo os clamores do povo sofrido, desafiando os detentores do poder, agindo em favor da justiça e da paz. Ele segue conosco, peregrino impertinente, disfarçado em todo irmão, que caminha com a gente, forçando a luz do poente, querendo partir o pão. Que saiamos deste culto e sigamos no nosso dia a dia, dispostos a vê-lo com os olhos do coração e reconhecê-lo nas pessoas que encontramos nas estradas da vida. Somente a experiência do amor nos leva ao Cristo ressuscitado. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego.
E a gente quando vê diz é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Recebamos a bênção, queridos e queridas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a capacidade de ver o sofrimento de quem conosco caminha com olhos claros. Que o amor de Deus, nosso Pai, nos faça escutar, com ouvidos atentos, o clamor dos oprimidos. Que a comunhão do Espírito Santo seja com nossos passos, fazendo-nos caminhar em direção à vida, rompendo todo sinal de morte. Abençoe-nos assim o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.